Amigos e amigas do canal Opinião e Crítica, e vejo uma petição online requerendo que somente alunos pobres possam estudar nas escolas e nas instituições públicas. Eu quero comentar sobre isso, pessoal. Eu quero ver o que vocês pensam também. Escrevam aqui embaixo para fundamentar melhor esse pensamento de que somente pobres podem frequentar as instituições públicas. Então, como sabemos, as instituições públicas em geral são boas, apesar de partidarizadas, né, ainda, como consequência dos governos do PT. Mas querer que somente os pobres estudem, né, e os ricos não, é o típico pensamento marxista de nós contra ele, ou do Paulo Freire, então, dos revoltados contra os que provocam a revolta, dos oprimidos contra os opressores, os pobres contra os ricos, o amarelo e vermelho, o preto e o branco, esse tipo de coisa, para que nós tenhamos uma união na nossa sociedade brasileira, precisa acabar. Existe quanto a esse pensamento, quanto ao pobre, né? As cotas. Existem cotas sociais e cotas raciais para negros somente, não para todas as outras raças que existem no mundo. Então, vejam só, nessa discussão, muitos procuram argumentar que deve dar cota racial mesmo, porque os pobres são os negros. Porque cota social poderia dar alguma distorção. E claro que dá, mas dá com negros também. Depois nós vamos conversar sobre isso aí. Bom, vejam só. Se querem uma instituição pública que é boa, de boa qualidade, somente para os pobres, dentro desse pensamento de que o negro é o pobre somente, então eles querem universidades para os negros. Bom, dentro desse pensamento, você pode discutir depois e argumentar, só não me ofendo pessoalmente, tá? Dentro desse pensamento, pensaremos então que somente os negros deverão frequentar escolas públicas, porque eles são os pobres, as melhores escolas. Bom, se não fosse para separar negro, rico, a classe A da B, da C, da D e da E, então ainda que daria para considerar a ideia para depois talvez rejeitá-la, mas assim, de início, não tem jeito, né, pessoal? O argumento dos negros para que precisem entrar com cotas na universidade pública, ou seja, enquanto eu acerto quanto é 3 vezes 4, 12, 9 vezes 8, 72, acerto, por exemplo, 10 contas de tabuada, para poder entrar numa faculdade, isso por hipótese, né, pessoal? Claro que não é assim, a gente faz o Enem, né? Cada vez vai ser mais Enem, 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 menos vestibular. Mas das 10 questões, para entrar em tal curso, eu precisaria acertar 7. O cara diz, eu sou negro, eu sou pobre. Precisa acertar só 5. Então isso é uma chance que está se dando para quem acha que tem menos intelecto. Então, se há pessoas na nossa sociedade que acham que tem menos intelecto, então sim, precisamos dar escolas especiais para eles, para que eles subam até o mesmo nível de intelectualidade de todos os demais que não fazem essa reclamação. Porque a reclamação pode ser legítima. E pelo que sabemos da nossa história, com a abolição da escravatura recente, e não só porque é recente, é pela maneira como foi feita quando começou a República, né? Um ano antes teve a Lei Áurea da Princesa Isabel, que finalmente extinguiu a escravidão no Brasil, né? Em 89 a República. A maneira como a República soltou. Não é justo que todos paguem, que todos não possam frequentar a escola pública pagando impostos. Isso é uma aberração da última espécie. Deve ser de partido e é uma coisa sem pé nem cabeça. Agora vocês imaginem outras coisas que o governo brasileiro dá ou tenta dar, que seria o ensino, né, público, gratuito, de qualidade. Existem escolas também públicas, claro que quando é nível médio ou nível fundamental, também há a participação dos estados, dos municípios, né? Mas a educação é um dever de todos. E a saúde também é universalizada no Brasil. O nosso SUS ele é elogiado como sistema, não como um atendimento, porque, como vemos, falta médicos, inclusive nas regiões mais os confins do Brasil, nas áreas mais indígenas, nas áreas mais pobres, né? Há médicos que não querem ir para lá, mas ainda assim o SUS ele é elogiado como pensamento de um sistema que atende a toda uma população e não é uma meia dúzia, não. Nós somos 208 milhões de pessoas, estimadamente, né? E o SUS pode atender todo mundo, pode atender até o Bolsonaro. Nosso futuro presidente foi eleito, né? Tomou facada, primeiramente, foi para o SUS, né? O atendimento de emergência do SUS.
Tem outros casos de atendimento de emergência rápido, logo o SUS entra em ação, né? Ele atende a todo mundo. Agora imagine um SUS, não, esse aí é pobre, não, esse aí tem olho azul, não vamos atender. Daí, agora um negro vamos atender. Então, assim, é uma coisa sem pé nem cabeça. No campo da educação, que é o que eu estou falando, é um absurdo que alguém possa abrir uma petição online. Eu imagino a cabeça dessa pessoa querendo dar só para pobres a oportunidade de poder estudar numa instituição pública. Quanto a pobre, pessoal, olha, assim, alguns exemplos. Né? Eu tinha uma faxineira, ela era minha ajudante para limpeza em casa, tá? E vinha lá todo sábado, ou de 2 em 2 sábados, para me ajudar. E ela passou anos comigo, né? Sempre atendi muito bem, ela também conversávamos muito sobre outras coisas, mas nós somos pobres, nós temos que pegar figo, nós temos que fazer chimia, nós temos que colher não sei o quê, nós temos que colher ameixa, nós temos que não sei o quê, porque nós somos pobres, né? E porque nós somos pobres, nós somos pobres. Não é que um dia, depois de anos, ela disse, Fernando, assim, dona Anido, eu não vou mais vir trabalhar. Eu disse, não, mas por quê, dona? E eu preciso dela, né? Um homem morando sozinho ainda tem uma deficiênciazinha, eu não posso erguer o braço direito muito bem e tem uma dor constante, né? Mas ainda assim, todo mundo tem direito de contratar alguém para ser trabalhador doméstico, né? Ou com faxineira, né? Sem vínculo empregatício. Sim, dona Ani. Não, eu quero avisar que eu não vou mais trabalhar comigo. Mas por quê? O que eu fiz? Não, é que nós abrimos uma pousada. Eu fui olhar a pousada, é um monte de ar condicionado, um monte de camas, um monte de construção. E ela passou a vida inteira dizendo que é pobre, que é pobre, que é pobre, que é pobre, que é pobre. Então, essa conversa não pode mais nos atingir, pessoal. Alguém é pobre porque às vezes está afirmando que é, ou então quer se colocar no lugar de pobre. Tem gente que se bota lá, sim, apesar de ser um assunto polêmico. Não sei tu, meu amigo, o que pensa sobre isso, se concorda, se discorda, pode participar aqui embaixo. Para mim é uma satisfação que tu esteja me ouvindo e participando, inclusive discordando. É claro que eu gostaria que todos concordassem, né? Mas ninguém nunca todos concordaram com alguém o tempo todo, né? Muito menos eu teria essa presunção, um mero youtuber com poucas visualizações ainda, né? Mas quero fazer sempre canais para ti. Eu gosto muito disso que eu faço, de ficar conversando contigo, né? E pretendo também crescer contigo, sempre assistindo meus vídeos, né? Pessoal, muito mais coisa dá para falar a respeito desse tema aí. Mas eu gostaria que tu desse o joinha, um like, se gostou do assunto. E também, se gostou de todo o tema em geral, compartilhe para que ele chegue ao maior número de pessoas, para expor também esse pensamento à crítica. Obrigado por ser inscrito no canal, obrigado por ouvir o vídeo até aqui, até o fim. E se por acaso não for inscrito, clique em inscreva-se aqui, ajuda o canal a crescer bastante. O YouTube não vai te incomodar, muito menos eu, não vai te importunar, não vai ficar sempre botando os meus vídeos ali no teu lado de vídeos sugeridos, né? Até pode ser que ponha, mas à medida que tu não vais me vendo mais, vai saindo essas sugestões, aí eu começo a sugerir outros vídeos. E se tu me assistir mais, então muitas vezes vai sugerir mais um vídeo meu. É assim que funciona. Eu de forma nenhuma, jamais vou te importunar de qualquer forma. Obrigado então, pessoal, e até o próximo vídeo.